Professor, só né? mais uma dúvida rapidinho. O Fala, senhor falou Luiz. que disponibilizou o material no Teams. Isso, eu disponibilizo o material no Teams na equipe. Entra tem a equipe da disciplina, deve ter lá arquivos. Arquivos. Lá tem o material da disciplina. A Verdade, aula de agora eu hoje. achei. Muito obrigado, Tá? professor. De nada. Bom, então tá. Então, esse é um assunto que é bem comum lá na disciplina de circuitos elétricos, né? Tem bastante coisas de eletricidade aqui. Então, por isso eu gosto de sempre começar com botar uns circuitos, né? Mas vamos lá. Então, na semana passada a gente falou de equações diferenciais lineares de primeira ordem. Então, eu falei o que é uma equação diferencial linear naquele vídeo. É uma equação que ela pode ser escrita nesse formato aqui, uma equação diferencial linear, onde você, a variável, né? O que nós temos que ver numa equação como essa? Né? Então, y é a variável de interesse, né? Ou aquilo que se quer modelar. X, às vezes aparece o t, é a variável, né, independente. Né? E P de x e Q de x, né, são funções. Né? Então, uma equação diferencial linear, por exemplo, não tem y ao quadrado. Não vai aparecer um y ao quadrado aqui. Vai aparecer um y. Tá? Mas o x pode aparecer qualquer expressão em x. Né? Agora, em y não. Em y tem que ficar sempre nesse formatinho. Tá. Uma equação desse formato, ela vai ser exata, né? Ela vai ser exata se a gente aplicar um fator de integração. E nesse caso, o fator de integração ele é calculado desta maneira, tá? Onde eu vou ter que identificar quem é a minha função p de x, né? E determinar o fator de integração por essa integral, né? Ou seja, a integral a integral é um expoente, né? E depois, então, eu tenho a resolução, a fórmula de resolução. Isso aqui é basicamente uma fórmula de resolução. Então, se eu sei quem é o mi de t, agora eu pego o q de t e resolvo a integral. Tá. Como na pré-aula, né? Na pré-aula ali, que foi um videozinho que eu resolvi uma questão, eu faço exatamente esse roteiro, certo? Então, vamos começar fazendo esse roteiro para esse exercício aqui. Então, nesse problema aqui, se eu for colocar nesse formato, igual a Q de x, então, quem é a P de x? A P de x é menos 3. Quem é a Q de x? A Q de x é 6. Então, identificado quem é o P e quem é o Q, acho que na aula passada eu falava em F, né? Mas tanto faz. Então, identificado quem é P e quem é Q, nós vamos fazer primeiro o fator de integração. Então, vamos para o fator de integração. Então, quem é o fator de integração? O mi de x. O mi de x é e na integral de p de x dx. Então, é mi de x igual a e na integral de quem é o p. O p é menos 3. Menos 3 dx. Bom, quem é a integral de menos 3 dx vai ser a integral de e na menos 3 x. Certo? Então, o nosso fator de integração, né, mi de x é e menos 3x. Tá. Então, descoberto o fator de integração, né, e aqui sempre fica, já também comentando, sempre a gente vai trabalhar com, a gente vai determinar fator de integração de equações diferenciais lineares. Tá. Então, feito o mi de x. Então, agora nós vamos para a solução. Né? Então, como é que era a solução do problema? A solução do problema era o y de x igual a 1 sobre mi de x vezes a integral de mi de x vezes o q de x
mais a constante de integração. Tá. Então, vamos lá. Y de x. Quem é o mi de x? Bom, vai ficar 1 sobre o mi de x. O mi de x é e na menos 3x. Né? Tá aqui. E na menos 3x. Quem é o q? O q é 6. Então, vai ficar integral de e na menos 3x vezes o q, que é 6, dx mais c. Né? Então, tá. Então, agora nós temos que finalizar. Bom, se eu tenho 1 sobre e na menos 3x, eu posso ter e na 3x positivo, né? Ou seja, propriedade, né? Isso aqui é a propriedade da potenciação, né? Vou botar aqui uma corzinha diferente. Então, isso aqui, né, se transforma nisso aqui por propriedade da potenciação. Tá. Então, agora vamos lá. Eu vou ficar com o seguinte. Aqui eu vou ficar com 6 integral de e na menos 3x dx mais c. Tá. Y de x igual a e na 3x vezes 6. Quanto é esta integral aqui? Bom, esta integral aqui, ela vai ser quanto? Vai ser menos 1/3 de e na menos 3x, né? Que é uma integral por substituição, bem simples, né? Daquelas bem simples. Mais a constante c, né? Mais a constante c. Tá. Então, o que vai acontecer agora? Vamos fazer a continha. Primeiro, o 6 que divide o 3, isso vai dar... Então, vai ficar e na 3x de menos 2e na menos 3x mais c. Então, 6 que divide 3 dá 2, né? E aí ficou e na menos 3x. Então, vamos fazer o seguinte. Eu tenho y de x, e na 3x, vezes menos 2e na menos 3x, mais c. Então, eu vou pegar esse e na 3x e vou multiplicar aqui. Então, vai ficar y de x igual menos 2e na 3x vezes e na menos 3x. Agora, eu vou pegar este daqui e vou distribuir com o c, mais a constante c, e na 3x. O que acontece aqui? Eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. Uma multiplicação de potência de mesma base, eu vou ter o seguinte, eu vou ter e na 3x menos 3x, né? Ou seja, eu vou ter uma soma. E aí, o que acontece? 3 menos 3x vai ficar e na 0. E quanto é que é e na 0? E na 0 é 1, né? Então, y de x é igual a menos 2 mais c e na 3x. Tá? E aqui está a solução geral. Né? Vamos ver ali. Então, a solução geral era essa aqui, né? C e na 3x menos 2, né? Ou menos 2 mais c na 3x. Né? Onde c é a constante de integração, né? A gente tem que chamar de c a constante de integração. É um exercício simples, né? Mas a gente tem que ver o seguinte, que a gente primeiro identifica quem é o P, quem é o Q, calcula o fator de integração, aplica a fórmula resolutiva e vai, então, depois resolvendo a integral, né? Que tem. Bom, então vamos ver agora esse aqui. Esse aqui, a mesma lógica, né? A mesma lógica. Nessa lógica aqui nós temos o seguinte, eu tenho y',
mais P de x y igual a com Q de x. Tá. O P de x vai ser quanto? Vai ser menos 7. O Q de x vai ser 14x. Né? Ou seja, é tudo que está ali, é 14x. Então, primeira parte, fator de integração. Tá. Então, mi de x igual a e na integral de p de x dx. Ou seja, mi de x é igual a e na integral de menos 7 dx. Ou seja, e na integral de menos 7 dx. Ou seja, o meu mi de x é e na menos 7x. Tá. Beleza, então já sabemos quem é o fator de integração. Então agora, aplicando na fórmula que nós temos, que é o y de x igual a 1 sobre mi de x, vezes a integral de mi de x, q de x, dx mais c, nós vamos ter o seguinte. Y de x é igual a 1 sobre mi. O mi é e na menos 7x. Tá? Aqui, e na menos 7x. Integral de quem? Do mi, e na menos 7x, vezes o quê? O que é 14x. Mais c. Beleza. Então, eu vou ficar com y de x igual a e na 7x. Vai ficar 14 integral de x e na menos 7x dx mais c. Tá. Então, qual é o problema aqui? O problema é resolver essa integral, né? Porque é uma integral por partes. Então, isso aqui é uma integral por partes. Então, vamos resolver essa integral por partes. Se vocês repararam lá no material da aula passada, eu deixei uma revisão de integral por partes. Lá tem algumas integrais bem interessantes. Mas vamos ver aqui, como é que a gente resolve uma integral por partes? Integral por partes, né, eu tenho o seguinte, eu tenho uma integral na forma de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Né? Então, quando eu tenho uma integral nesse formato aqui, né, que é uma integral onde eu tenho, onde falha a substituição, né, e aí eu tenho uma multiplicação de funções, a gente tem que, então, determinar quem é o u e quem é o v. Então, a grande questão é quem é o u e quem é o dv, né? Porque nós temos que saber quem é o u e quem é o dv. Bom, se eu tenho essa aqui é a minha integral, né? Quem vai ser o u e quem vai ser o dv? Para isso, nós temos a famosa regrinha do Liat, né? O Liat diz o seguinte, né? Ela é nessa direção aqui a regra. Ou seja, a gente vai olhando para as funções e vai classificando elas. L logaritmo, I inverso trigonométrico, A algébrico, T trigonométrico e exponencial. Então, a minha integral é essa aqui. Então, eu vou olhar. O que é o x? O x é algébrico. O que é o e na menos 7x? O e na menos 7x exponencial. Então, o que vem primeiro? O que vem primeiro é o x. Ou melhor, o que vem primeiro é o u na fórmula. Então, o que vem primeiro na tabela do Liat? O algébrico vem primeiro que o exponencial. Então, como o algébrico vem primeiro que o exponencial, o meu u vai ser o x. E o meu dv é o restante, que é e na menos 7x dx. Né? Isso a gente viu lá em cálculo 2.
Bom, se eu tenho u, eu vou precisar de quem? Eu vou precisar saber quem é o du. Então, eu vou derivar. Se eu tenho dv, eu vou precisar saber quem é o v. Então, eu vou integrar. Então, quem vai ser o du vai ser a derivada, 1 dx, né? Derivada de x em relação a x é 1 vezes dx. E o v vai ser a integral de e na menos 7x dx. Então, o v vai ser quanto? Menos 1/7 de e na menos 7x. Então, agora, o que nós vamos ter? Né? Então, aqui eu estou preparando o caminho da integral por partes. Então, vamos lá, eu tenho integral por partes. É o dv é igual ao v menos a integral de v du. Tá, então nós estamos resolvendo a integral de x e na menos 7x dx. Vimos lá que o u é x vezes o v. O v é menos 1/7 de e na menos 7x. Menos a integral de v. O v é menos 1/7 de e na menos 7x. Vezes o du. O du nós vimos que é dx. Então, agora a gente vai fazer a integral. Bom, vamos fazer as multiplicações, né? X vezes o parênteses vai ficar menos x sobre 7 e na menos 7x. Menos com menos dá mais 1/7 para fora e na menos 7x dx. Bom, a integral de e na menos 7x a gente já fez. A integral de e na menos 7x a gente viu que é menos 1 sobre 7. Ou seja, isso aqui é menos x sobre 7 e na menos 7x, menos 1 sobre 49 e na menos 7x. Então, aqui nós resolvemos a integral por partes. Então, vamos voltar para o problema que nós tínhamos ali. Feito agora, o que nós vamos fazer? Vamos fazer a simplificação, né? Então, vai ficar e na 7x, 14 vezes 1/7 vai ficar menos 2x, e na menos 7x. 14 e 49, eu vou ter o seguinte, eu vou ter a seguinte situação, eu vou ter 14 por 49, eu vou ter 2 vezes 7, que divide 7 vezes 7. Então, esse 7 vai simplificar com esse 7, e vai sobrar 2/7. Então, vai ficar 2 sobre 7, e na menos 7x. Mais a constante de integração. Tá? Então, agora, se eu distribuir meu fator de integração, o que vai acontecer? Eu vou ficar com y de x igual a menos 2x e na 7x menos 7x. Menos 2/7 de e na menos 7x, de 7x menos 7x. Mais CE na 7x, né? Porque eu vou distribuir esse com esse, este com esse e esse com esse. Então, nós temos o seguinte, y de x igual a menos 2x, né? Porque e na 0 é 1, menos 2/7, mais C e na 7x positivo, né? Pode ser que apareça em alguns lugares dessa maneira. C e na 7x menos 2x menos 2/7. É uma forma mais elegante, né? Nunca é bom começar as coisas com um número negativo, né? Vamos ver se a gente tem essa resposta ali, né? Essa resposta está aqui. Né? Tá aqui. Então, sempre é bom deixar o que é negativo para trás. Fica mais elegante.